Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no estúdio do podcast Gestão Inteligente, um projeto de extensão que é vinculado ao Instituto Federal Campus Assis Chateaubriand. Neste projeto nós temos envolvidos professores, estudantes e técnicos administrativos e muito especial a nossa comunidade de um modo geral. Nossa equipe aqui, constituída pelos nossos técnicos, depois nós temos um vídeo institucional que vocês todos poderão conhecer, nós trazemos hoje uma pessoa um tanto quanto diferente, digamos assim, né? Cada pessoa que esteve aqui no nosso estúdio, ela tem uma história inspiradora e hoje não é diferente, né? A conversa hoje é com uma figura que representa uma coisa muito rara: a liderança construída com trabalho, né, Edson? É isso aí. Não com base, né, em discurso. Tem muita liderança que a gente vê por aí que é com base só no discurso. Aqui está a prova prática. O senhor Edson começou na base, viveu o associativismo, né, por dentro, ajudou a estruturar os caminhos e se tornou referência no associativismo, no cooperativismo e também no empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, Edson, que essa conversa de hoje aqui possa inspirar muitos outros seres humanos aqui da nossa região para que possam empreender, possam colaborar e transformar uma sociedade muito mais cooperativa e associativa, tá? E para que eu comece, não muito distante do nosso contexto, eu queria que você respondesse uma pergunta logo de cara. Quem, para além dos cargos, né, e das empresas, qual resposta é a mais verdadeira para te identificar? Edson, filho da dona Fanny Doceira. Olha só, que isso é bom. Essa é a minha referência, na verdade, né? Que a empreendedora de casa sempre foi mais minha mãe. Né? Meu pai que era o vendedor, mas a empreendedora, aquele de puxar para frente, de controlar as coisas, era minha mãe. Então a minha referência aí, quando eu falo, quem é você? Eu falo, o Edson, filho da dona Fanny Doceira. Eu sei quem que é a dona Fanny Doceira. Afinal de contas, minha família está aqui desde 75, né? Na cidade de Assis Chateaubriand. Faz quase os fundadores aqui na cidade. Bastante tempo. Que legal. E então o empreendedorismo nasceu no DNA. No DNA. Que legal. Tá em casa. Que tá legal, em casa, né? Isso daí. Que eu digo que às vezes muitos se inscrevem para cursos. Eu sou de formação administrador, dou aula nos cursos de gestão, mas vi muitos colegas e vejo muitos estudantes, mesmo fazendo um curso, né, na área de gestão, muitos não deslancham, né? E outros, às vezes, nem formação têm e são referência. A gente aprende bastante em casa, né? Eu lembro muito bem, né, quando meu pai, eles vieram em 75, eu era bebê, a gente tinha 4 anos, né? A gente veio para o Jardim Progresso, nós moramos ali na Rua Mato Grosso, na Minas Gerais, depois findamos na Avenida Tupanci e depois posteriormente no Jardim Panorama. Mas lá no Jardim Progresso foi quando meu pai começou a vender doce. Antes disso, eles matavam frango, vendiam frango, depois lá meu pai começou, e eu lembro de contar as moedas, né? E eu participava de todo aquele processo e eu gostava muito disso, né? E aí a gente vai aprendendo, olhando, ver como é que as pessoas vão gerindo, né? Como meu pai ia fazendo e minha mãe ia fazendo. E trabalhei de CLT bastante tempo, né? Mas esse aprendizado ali logo no início foi fundamental para que eu pudesse realmente empreender na minha vida, né? É muito interessante quando você fala, e a gente cada convidado que vem aqui tem uma história, né? A gente gosta de valorizar muito a história dessas pessoas, porque por trás do CNPJ existe um CPF, né? Exatamente, o CPF. Por trás de uma fachada de uma empresa existem pessoas, né? E por trás dessas pessoas existem outras pessoas. Isso. E o quão bonito e gostoso é ouvir, né, de uma pessoa que a gente identifica como referência aí no empreendedorismo, citar a própria mãe como exemplo, né? E diante disso eu queria saber assim, o que na sua trajetória te ensinou, né, sobre humildade e responsabilidade? Já que você já deu uma pincelada aqui. Como nós começamos assim do zero, na realidade, que eu falei pra você, logo no Jardim Progresso, meus pais matavam frango, eu lembro, né? Porque eu lembro muito claro isso, porque eu era o filho mais novo na época. Eu tenho um irmão mais novo agora, né? Eu sou o 6º filho de 7 da minha família. Que aí, naquela época, os frangos vocês cortavam, tinham os ovinhos dentro, que ainda não tinham. Eu lembro disso. Não tinham ficado grande. E aquele meus irmãos tiravam, cozinhavam na água, colocavam sal. Salzinho. E eu comia. Era uma delícia. Eles deixavam para mim aquilo ali. Né? Então,
a gente vai aprendendo como é que é o chão ali, como você começou, a sua história, a história dos pais, a história dos irmãos, né? E que a humildade, ela precisa ser mantida, né? Ninguém é maior do que ninguém. Afinal de contas, nós somos seres humanos igual a todos, não melhor do que ninguém. Às vezes nós tomamos um rumo um pouco diferente na vida e pode ter dado melhor, mas não diferente de ninguém. Eu acho que isso é um reconhecimento muito bonito, né? Tem pessoas que elas esquecem o passado, né? Esquecem a trajetória, né? Então, assim, a gente pode entender que nem todo líder nasce no palco, né? Não nasce, não nasce. Mas pode nascer na família. Aí. Tá? Porque minha mãe é uma líder até hoje. Minha mãe tem 84 anos, ela é uma líder até hoje. Que bom, que legal. Né? Então a gente aprende ali dentro, né? Você falando de liderança, né? Um pouquinho, e como você disse, ela não nasce no palco, nos discursos, mas as pessoas acabam te vendo como aquilo, né? E quando eu fiz o Empretec, na época, que eu fui conseguir compreender certinho qual que era a minha função de líder. Isso, porque eu nunca busquei isso, nunca busquei. Eu quero ser. Não, nunca busquei. Mas sempre surgiu muito na minha vida. Desde a época de escola, ensino médio, líder de sala, faculdade, líder de comissão de formatura. E aí foi surgindo. As pessoas falavam, Edson, é você? Só que eu nunca fugi. Quando falavam, é você? Eu vou. Eu estou junto com vocês. Vamos lá, vamos junto. Sozinho jamais. Exato. Liderança é liderar pessoas, né? Não é estar sozinho. Exatamente. Né? Bem isso que você falou. Você fez parte do JCI também? Não, JCI não. Não? Não fiz parte. Você estava falando aqui da sua história, que eu falei, cara, eu já ouvi muitos comentários do JCI, que também era uma instituição muito interessante para criar liderança. Participei de alguns eventos deles, mas não fiz parte. Eu achei bem legal. Até é interessante trazer, porque não existe mais, né? Não existe mais. Faz bastante tempo. Interessante. E era algo assim que eu acho que alcançava os objetivos que ele se propôs. Isso, exatamente. Mas, rapaz, quem começa de baixo aprende uma coisa, né? Nada substitui a consistência, né? Você acabou de dar os exemplos de onde você participou a chegar a esse perfil de liderança aí. Não, isso é. E a Cis Chateaubriand, ela tem uma particularidade disso aí, tá? E o que eu venho observando há vários anos, né? O chateaubrandense, ele gosta da pessoa que começa de baixo e vem tendo uma consistência. Eu não sei o porquê isso, porque a outra cidade, o cara já começa com um grande empreendimento, é isso que eles querem. Né? A gente tem exemplos de grandes empresas aqui, chateaubrandenses, que começaram lá pequenininha. Eu acho estão legal grande. Eu acho isso bonito. Estão grande porque a população falou, pô, legal, eles estão caminhando, gerando emprego, honestidade, trabalhando, fruto do trabalho deles. Né? Então essa consistência é necessária para que, se você quer ter um futuro na sua empresa ou na sua vida, né? Você tem que ter essa consistência de, realmente, o que eu falo é a verdade, né? É isso que eu quero, é isso que eu me proponho. Então, esse tipo de consistência também é necessária. Eu acho legal, Edson, quando você fala da consistência e você tomar como base a família e tomar como base o histórico, né? A raiz ali, né? Quantas pessoas olham para quem está se desenvolvendo, para quem está crescendo, para quem está tendo êxito e fala, pô, esse cara tá roubando, tá traficando, né? Ou seja, nada focado na história da pessoa, né? E quando você fala que a Cis Chateaubriand tem essa característica, é legal ouvir isso de você, né? Você está aqui há quase o tempo que essa cidade existe, né? Então você é prova disso, né? Você fala, olha, eu comecei de baixo, vi muitos crescer e tenho observado que a sociedade de Cis Chateaubriand tem essa característica. E eu acho isso muito importante, porque aí eu não invejo, né? Eu desejo o crescimento do outro, eu auxilio, eu participo. A palavra que você falou assim eu participei, eu estive junto. E aí vem uma pergunta muito interessante que eu queria que a gente entrasse nesse assunto, porque foi aonde talvez eu conheci você nos primeiros momentos, porque eu também fiz parte disso, né? Você entrou no movimento associativista e você já foi entrando no assunto sem a gente falar nada aqui, né? Em janeiro de 1996 você comentou? Isso, 96. O que te puxou para esse mundo? Eu trabalhava antes, eu fui gráfico, né? Durante 5 anos eu fui gráfico, antiga Gráfica Igraque, que não tem mais, foi para Curitiba, né? Era a Gráfica Sisley, que era o seu Moisés Ciscoto, né? E eu esqueci o nome do outro sócio. Aí separaram e o seu Moisés ficou com a Igraque e a Sisley ficou uma outra gráfica. Então eu trabalhei dos anos 5 anos na gráfica e a gráfica fechou, foi para Curitiba.
Então tá? a Sisley tem quantos anos? A Sisley, eu saí da Gráfica em 92, fiquei 5 anos, então foi em 87 que eu entrei na Gráfica Igrac. Então um pouco antes, bem antes, na verdade, já tinha a Sisley, que era uma só, que era dos 2 sócios, né? Empresa... É o seu Gilberto Lense. Era o sócio, o seu Gilberto Lense e o seu Moisés Escota. Aí eles separaram a sociedade, cada um montou, um ficou com a Sisley e o outro montou a Igrac. Sim. Né? Então eu trabalhei durante 5 anos. Quando ela foi embora, eu fiquei desamparado. Na realidade, como CLT. Claro. Eu trabalhei, eu fui funcionário. Então eu fui vender outras coisas e daí surgiu essa oportunidade de trabalhar na Associação de Microempresa. Antes era AMEAC, era o nome. Na época, o presidente é o seu Jocélio Celotti. Eu fui ainda no Jocélio, ali aonde estoura pipoca ainda, aqui na Grayscale, não, no Jardim Carolina. Sim. Tá? Ainda continua ali, onde eles fazem o Fubale. Então, o Jocélio estava ali, eu fui lá conversar com ele, que tinha oportunidade de emprego, e eles não tinham a pessoa para trabalhar. Eu falei, eu estou disposto a trabalhar, né? E aí eu comecei a entrar nesse movimento do associativismo e conhecer as empresas. E foi quando surgiu algumas ideias, porque a associação ainda era bem fraquinha, né? Eu falei assim, nós precisamos arrumar algum produto que venha de encontro ao nosso associado e que tenha benefício para o nosso associado. Afinal de contas, a associação, ela está aí para isso, para beneficiar o associado, senão não tem sentido pagar a mensalidade. Ah, mas é pouco dinheiro. Não interessa. Se não tem função, é muito. Tem que ter um sentido, né? Então foi quando eu entrei com a solicitação junto ao presidente, que era o Jocélio, de montar um plano de saúde, a Unimed, peguei uma parceria com a Unimed, e aí foi o que alavancou a Associação de Microempresa. Todos queriam ter o plano. Então você foi o precursor do plano da Unimed na associação comercial que existe até hoje. Existe até hoje, exatamente. Parabéns, exatamente. Parabéns. Foi lá ainda, eram os planos, a gente falava assim, era só um plano de coparticipação, que ele não tinha nada gratuito, ele só tinha desconto. Naquele primeiro momento. Aí depois foi feito os outros planos, que era 100% de cobertura, toda essa história. Então foi lá o movimento na qual ajudou muito para o crescimento da associação de microempresa e para trazer outros benefícios para o associado, porque essa era a função da associação. Né? Sim. Foi nesse envolvimento que eu entrei e gostei muito, porque aí eu conheci muitos empresários, pessoas maravilhosas e que me fez a ser o empreendedor também que sou hoje. Né? Eu sei disso, eu trabalhei na associação comercial também. Eu sempre digo que ali é uma escola. É uma escola. O colaborador que trabalha dentro da entidade, se ele souber olhar e participar, se envolver de tudo aquilo que a entidade promove e articula na sociedade, ele se transforma em um trabalhador diferente, um profissional diferente. Porque você está em meio à discussão. Eu sempre digo assim, que quando você está de fora, a gente fala muita coisa que a gente não tem noção, né? Exatamente. Agora, quando você está do outro lado, você fala, poxa vida, não é bem assim. E na entidade você tem a oportunidade de estar dos dois lados. Exatamente. Você é um colaborador, no entanto, você está no meio das discussões de quem é o empregador, né? Exatamente. Isso é um crescimento profissional e pessoal fabuloso. Foi o que eu sempre falei para os meus pares ali, né? Vocês podem aproveitar melhor a associação. Eu aproveitei muito a associação de microempresa, né? Durante o período que eu fiquei lá, aproveitei demais mesmo. Então eu consegui trazer os benefícios que os associados precisavam e me beneficiar com o aprendizado, né? Com o aprendizado, né? Bastante também. Não, é importantíssimo. Eu fiquei sabendo que você também inventou uma história aí de feira, ponta de estoque. Como é que é isso aí também? Isso também surgiu lá na Associação de Microempresa, a primeira feira ponta de estoque. E ela surgiu ainda, o presidente nessa época era o Joaquim, da antiga JZ Decorações daqui de Assis. Então hoje onde é exclusiva ali, todo aquele ali era a antiga loja HM, né? Eu sou de 71, não sou novinho, né? Então já tem toda. Mas eu lembro da HM também. Toda uma história. E a HM fechou. E aquele barracão ali estava desocupado. Aí nós pensamos a ideia, porque sobrava muita ponta de estoque nas empresas. Sim. E ali nós fizemos a primeira ponta de estoque e foi sucesso. E aí todos os anos nós fazíamos essa feira. Todos os anos naquele mesmo local. Você vê a antiga Hermes Macedo, né? Exatamente. Foi uma empresa monstra, né? Monstra. E aí lá na frente a gente vai tocar nesse assunto, mas ela quebrou por um fator de sucessão. Mas lá na frente a gente já conversa. Ok. Tá?
Você viveu a lógica do associado ter que pagar 2 entidades para acessar os benefícios, é isso? É isso. Como nasceu a visão de unificar essas forças aí? Tinha a Associação de Microempresa, né, na qual eu trabalhava nela e a gente tinha o plano de saúde. E a Associação Comercial ASIAC, que todos conhecem hoje, Sim. que conhecem, que tinha o SPC na época, né? Porque o SPC hoje existe uma facilidade, mas antigamente não, você tinha que ser associado, senão você não conseguia consultar a pessoa para ver se ela poderia ter crédito ou não. Né? Então, para a pessoa ter os 2 benefícios, tinha que pagar a Associação Comercial ASIAC e a MEAC, que depois virou a MEACIS. Tá? Então tinha que pagar os 2 para ter os 2 benefícios. Né? E numa visão dos presidentes, e isso foi muito legal, na época o Joaquim Bortotti, eu não lembro quem que estava, não sei se era o Rocco que estava na Associação de Microempresas, eu não tenho certeza disso. Eles pensavam, por que não unificar e diminuir despesa para o nosso associado? Afinal de contas, são os mesmos. Estava aqui e estava ali, pagava 2 mensalidades. E fortalece. E fortalece. Então foi feita uma alteração estatutária, na qual o primeiro vice-presidente seria da microempresa. Então tem o presidente, o primeiro vice-presidente seria para assuntos da microempresa. E teria uma pasta exclusiva e um valor exclusivo para as microempresas. Foi feita a alteração estatutária, aprovada em assembleia, e aí se extinguiu a Associação de Microempresas. E eu que estava nela já passei a integrar o quadro da ASIAC, da Associação Comercial. Isso foi no ano de 2000. Isso foi no ano 2000, na qual eu comecei a integrar o quadro da Associação Comercial. Então o plano de saúde que hoje perdura até hoje na Associação Comercial iniciou por aí, que aí passou aí mais associados a ter o benefício, né? Na qual alavancou muito a Associação Comercial, muito. Eu lembro quando eu entrei ali, e a gente trabalhava ali, na realidade a Associação de Microempresas era dentro da Associação Comercial, tinha uma salinha lá, né? Tinha um espaço grande dentro dela, era só aquela frente, né? Então ela cresceu demais ali e foi graças a essa fusão trazendo mais benefícios para os associados. Você vê interessante, né? Começou em Assis essa questão da unificação ou já tinha em outras regiões? Porque eu sei que houve um tempo que foi agregando, mas hoje a gente tem cidades aí que ainda tem separado. Na verdade começou em Assis, mas essa questão de juntar, ela depende muito do ego de quem está na presidência. Então, o ser humano não é fácil, né? Então, ele tem o ego e ele não quer deixar que, poxa, eu sou presidente, né? E ele não sabe que aquilo é uma passagem. Você está, mas a entidade todos fica. Os grupos, vamos dizer assim, né? Não só a associação comercial. Exato, isso. Onde reunir pessoas, né? Isso, onde reunir pessoas. E tem a necessidade de ter um representante, um líder. Exatamente. Desse o nome que dê para ele, né? Então, por isso que eu digo que, assim, foi parabéns para os presidentes na época, né? Principalmente o presidente da Associação de Microempresas que deixou de ser presidente. Abriu mão, né? Abriu mão daquilo para beneficiar uma sociedade. Afinal de contas, foi para isso, né? Uma classe social. Né? Exatamente. E o interessante, né, que se você pensar que a instituição ela representa todas as empresas daquela comunidade, mesmo aquelas que não estão associadas, exatamente, né? Exatamente. Isso, se a pessoa não está associada, mas nós vamos trabalhar, né? Trabalha por todos. Trabalhar por todos. O benefício vai vir para aquelas também. Então, quando a gente diz, vamos se associar, quando a gente pede para isso, para se associar, é para fortalecer mais a entidade. Porque uma entidade com 100 sócios tem uma força, uma entidade com 1000 tem outras. Claro, né? claro. Junto aos poderes claro. públicos, né, constituídos. Né? Não é só questão financeira. Não né? é questão financeira. É representatividade mesmo, entendeu? Então, o setor público vai pensar 2 vezes, será que isso aqui dá para fazer para eles? Vamos fazer, né? Porque eles são representativos, né? Sim, é muito interessante essa ideia de unir para fortalecer, né? A gente, como você falou, ainda tem muito separado, né? Você pega Cascavel, ainda a Associação de Microempresa lá é fortíssima, fortíssima, né? E não se juntaram, né? Você imagina se reunir, o que vira? Exatamente. Meu Deus. Mas isso aí vai depender do ser humano, né? Uma vez me foi dito algo e me disseram assim, que muitos têm que entender que dependendo da posição que você está, dentro do quadro das instituições, você deve construir degraus para que outras pessoas subam e apareçam, né? Porque essas pessoas que estão à frente, elas não são remuneradas, né? Não são. Então, assim, o que ganha um presidente de uma instituição dessa? Seja, não estou falando só associação comercial,
Então, vamos chegar no Cicobi também, que você participou, próprio Lions, Rotary e outras instituições gerais aí. A associação comercial e tanto a associação de microempresas não, financeiramente não ganha nada, tá? Os outros falam assim, mas o que você ganhou? Conhecimento, tá? Porque não quando a pessoa vê o que você ganhou, tem gente que só pensa em questão financeira e nem sempre é isso. Na maioria das vezes não é isso. Porque quando você participa de uma entidade e você consegue ganhar conhecimento, network, conhecimento de pessoas, você consegue fazer com que essa questão financeira vire depois. Porque é necessário, todo mundo precisa de dinheiro, não tem como sobreviver sem. Tá? Mas eu ganhei muito na associação com conhecimento de pessoas e conhecer pessoas não só da minha cidade, mas do Paraná inteiro. Sim, porque é uma doação, né? É uma doação. De certa forma você está deixando o seu negócio de lado para cuidar de um negócio que prima pelos negócios seu e de todos os demais. Todos. Né? E quando você opta por isso, você parou de ser voluntário. Tá? A pessoa fala, mas eu sou voluntário. Não é, você escolheu. Tá? Então, naquele momento, você... Não era obrigado, um ano, né? Você não era obrigado. É 1 ano, 2 anos. Então, você escolheu, você precisa se dedicar àquilo. O voluntariado acabou. Você é voluntário quando você não é nada da entidade. Você não é nada, a pessoa, ajuda eu a fazer aquilo, ajuda. Aí eu sou voluntário. Tá? Mas, não, você escolheu. Você foi eleito. Você pôs seu nome lá. Então, você não é mais voluntário. Então, você tem que se dedicar. E deixar a sua empresa, muitas vezes, né? Mas o ganho é muito maior do que as pessoas imaginam que você está deixando. E uma coisa bem interessante que eu vejo assim nessa característica sua no seu histórico é que você esteve dentro da entidade, né? Você estava falando como funcionário e depois você chegou a virar membro da diretoria, inclusive presidente. Isso também. Então você tinha a visão não só de quem estava de fora da instituição, mas você tinha uma visão de quem estava dentro também. Em que ponto isso colaborou para a sua gestão? Dentro da associação, eu trabalhei com pessoas fantásticas. A Nadir Lulu era a nossa chefe, né? Nós tivemos o Aguinaldo Romanini, eu lembro, professor Aguinaldo Romanini, a Sandrinha, saudosa Sandrinha Passoni, tá? A Fatinha do Sebrae. Então eu trabalhei com pessoas fantásticas, tá? E o Adinaldo Mirim, né, que está lá até hoje, né? É patrimônio da associação comercial, né? O Mirim, tem uma etiqueta. Tem uma etiqueta nele lá, né? Isso me ajudou e muito, porque assim, eu conhecia desde a base ali como que funcionava, né? E a parte de gerir, de estar como presidente, foi muito fácil por essa questão. Que como eu conhecia, eu só fui direcionando, porque cada presidente tem uma característica, tá? Então eu tinha minha característica, mas eu sempre fui de delegar. Falei, pessoal, nós fazemos um planejamento, vocês fazem. Dúvida, estou aqui. Eu sempre gostei de decidir as coisas. Precisa decidir, eu vou decidir. Eu não tenho problema quanto a isso, tá? Mas o pessoal que caminhava a associação. Então, isso ajudou muito eles também, né? Essa facilidade de deixar eles trabalharem, sentar lá numa pressão de que, é desse jeito, é daquele jeito, né? Então, quando precisava alterar alguma coisa, a gente colocava outro caminho, não só eu, né? A nossa diretoria, na realidade, eu tinha uma diretoria, não era só eu. Então, caminhava dessa forma, então foi fácil. Esses 2 anos que eu passei lá, foi fácil. É interessante essa visão das dois lados da moeda, né? Exatamente, É porque você sabe, isso aqui realmente não dá certo, porque eu participei disso aqui e não funcionou. Porque às vezes é a boa vontade, mas falta a experiência, né? Isso, exatamente. Falta a vivência, né? E eu acho que não só a sua gestão, mas eu acho que você pode contribuir com isso para os novos gestores também, né? Isso, exatamente. Porque você continua também hoje membro da diretoria, do conselho. Como funciona? Você foi presidente, você sai, não aparece mais, ou você ainda tem colaboração lá? Eu tenho colaboração. Desde quando foi 2012, 2014 foi a minha presidência, e antes disso eu já fazia parte da diretoria. De lá para cá eu sempre recebi o convite de quem estava assumindo, tá? Quem estava assumindo, eu sempre recebi esse convite. Não foi diferente com o Cláudio, né? O Cláudio inclusive esteve aqui também. Ele me fez o convite, eu só falei para ele, Cláudio, eu preciso de meio ano, porque eu estava na presidência do Rotary e eu não consigo dedicar as Rotary e a SIAC. Ele falou, tudo bem, né? Aí eu assumi a pasta de indústria, né? Que é o meu ramo, né? E acabei o Rotary e agora vamos dar sequência em um trabalho forte da associação comercial. Teu ramo não é só a indústria, né? Não é só a indústria. Não é só a indústria. Nós já vamos falar disso também. Eu sei que você atua em várias facetas aí, né? Mas que legal, Edson. O associativismo, então, a ideia é o ganha-ganha, né? Exatamente. É necessário isso.
Eu vejo assim pela sua fala e pelo um pouco de que eu conheço também, que existe sim uma proposta de oferecer serviço, não só cobrar uma taxa de representação, né? Não pode. Se for isso, não tem sentido a associação existir. Tá? Tem que oferecer o serviço, tem que estar lá lutando para a melhoria dos nossos associados, né? Junto ao poder público, junto ao poder privado, né? Então a gente tem que estar sempre buscando melhorar, senão não tem sentido a associação comercial. E o que muda na entidade é quando ela entende a dor do associado e vira uma solução. Pelo que você está me falando aí, eu acho que tem que ser por aí, né? É isso. Essa questão da dor é muito legal, porque a gente precisa ter essa demanda. Tá? A gente precisa ter essa demanda. E às vezes as pessoas têm medo ou vergonha de falar. Hoje já não mais, né? Então a gente precisa receber essa dor para ver o que nós podemos fazer com ela. Se a gente consegue reunir um grupo maior, sim, e beneficiar mais pessoas, tá? Porque quando a gente fala em associação, a gente não pode pegar a dor de uma empresa na qual só o beneficiário vai ser aquela empresa. Né? Afinal de contas, todos os associados estão pagando a conta. Então a gente tem que possibilitar que todos participem. Aí o desejo de participar é de cada um. Sim. Tá? Mas todos podem participar? Pode. Então isso é legal. Eu acho assim que a entidade ela tem que representar, sim, mas não pode viver só da representação, né? Isso. É isso que você está comentando. Porque não deixa de ter seus custos, né? Não, tem os custos, né? Precisa ser mantido. Né? Precisa não mantido. Tem jeito. Até para você propor novas tecnologias, propor novas soluções, necessita também recurso, né? Precisa de recurso. Não que a finalidade seja financeira. Não, mas tem que ter. Mas né? utiliza da questão financeira para propor novas atuações. Exatamente isso. E sem dinheiro? Não tem jeito, né? As coisas giram através dele, né? E como é que foi na sua época a questão de associativismo? Os empresários eles enxergavam a entidade como a sua representatividade, enxergavam o serviço? Aumentou o número de associados? Como que foi? Aumentou. A busca é sempre de aumentar, né? Porque eu falei, para fortalecer a entidade cada vez mais e melhorar para aquela empresa que se associou, sim, né? Então aumentou o quadro. Até hoje a busca é isso, de aumentar o quadro. Mas a gente buscando sempre serviços para os empresários, né? O que me marcou, uma das coisas que me marcou muito na minha gestão foi a questão de segurança. A segurança pública foi uma das questões que mais marcaram na minha gestão. Nós tivemos, infelizmente, naquela época, um latrocínio com o Edson Marques, na qual ele, ali que era dos Frios Marques, né? Foi na época que eu estava em presidente, até teve a mídia televisiva que estava aí junto, eu gravei entrevista, cobramos o setor público para maior segurança. Então, marcou muito essa questão da segurança e foi o que nós buscamos aí para todos os associados, né? A associação foi forte, brigou por isso, né? E nós conseguimos com que a segurança melhorasse e hoje está muito boa a segurança em Chateaubriand, né? A gente vê como que está hoje, né? A gente pode observar que cada gestão, cada período de uma gestão, normalmente aparece uma dor latente, né? Isso, exatamente. Eu tive aqui já em Assis no período, na época da pandemia, a entidade teve que se reinventar, né? Teve que se reinventar. Não foi fácil, é um tema ardiloso até da gente tratar, mas não foi fácil para a entidade. Eu estive ali presente e tal, eu vi a luta, o trabalho dos membros da diretoria ali, não só do presidente, de todos os envolvidos, dos colaboradores, porque mesmo ela tem um CNPJ, a entidade, né? Isso, exatamente. Ela também era obrigada a ficar de portas fechadas. Isso. Mas ela tinha que estar ativamente ali, frente aos órgãos públicos, intercedendo, como interlocutor, né, e tal. Não é fácil essa representatividade também. Né? Essa época eu falei assim, o presidente sofreu muito, era o Genilson na época. Sim, o presidente. Ele sofreu bastante. Ele trocava, às vezes ligava pra gente para trocar ideia, mas a gente viu que foi muito difícil essa questão, porque a gente falou, as empresas tinham que fechar, a associação representava as empresas, né? Sim. Então é preciso fechar, ia junto ao judiciário, né? Que foi uma das questões que mais pegaram, né? O judiciário falou, não pode, tem que ficar fechado, é lei. Ok, vamos fechar. Mas eles brigavam com a associação comercial. Mas é lei, a gente tem que seguir a lei. Sim. Não tem como fugir dela. É bem que você falou, assim, existe o interesse, existe a boa intenção e existe a lei. A lei. Nem sempre a lei ela está correta. Porque a lei você não muda de um dia para o outro. Sim. E o contexto social ele muda, né? Ontem a gente debateu aqui em uma outra entrevista que a gente teve também, exatamente isso, né? A lei ela necessita de todo um processo para ser alterada.
Mas a sociedade altera cotidianamente. Todo dia. Né? Então é um jogo de cintura aí bem trabalhoso. Foi né? bastante sofrido. Imagina. Bastante sofrido. Assim, e assim, a gente acredita que o líder maduro, ele não centraliza, né? Ele cria um caminho, ele protege o padrão, mas ele deixa o time performar. Como foi você na gestão ali, sendo que você já era colaborador, então você sentiu as dores dos colaboradores na época quando você era colaborador. E você à frente da gestão, você tinha decisões a tomar, mas você também sabia onde isso ia doer. Como que você trabalhou isso? Isso foi muito bom, isso aí foi muito importante, essa questão que nem você falou. Eu sabia como é que funcionava, então não adiantava o colaborador falar para mim, não vai dar certo, ou coisa assim, porque eu sabia, não funciona. Dá certo, só tem que fazer. Sim. Regaça as mangas e vamos lá, vamos trabalhar. Mas essa questão de estar à frente, é só estar à frente mesmo, Schumacher. Para mim é muito simples isso. As pessoas já estão lá há quanto tempo? Eu falei, o presidente passa, a entidade fica, a equipe fica. Alguns mudam, mas a maior parte fica. Então eles já sabem como é o processo. Você só vai colocar a sua identidade lá em determinado assunto, determinada coisa que você queira que aconteça. Ou o que você achou que não estava legal da anterior. Mas é só melhorar. Porque eu vejo a associação comercial, desde que eu estou nela, só crescimento. Ela só foi melhorando. E a gente, quando entra como presidente, não quer ser melhor do que o anterior. A gente quer ser melhor do que a gente, que a entidade seja melhor. Que a entidade, né? A entidade seja melhor. Isso é interessante. Você vê, Ian, a questão da entidade, quantos projetos que a gente pode observar que ela encabeçou e hoje caminham completamente sozinhos, né? Na época que começaram a discutir o Cicobi, você estava lá? Como foi? Estava. Eu era funcionário. Você era colaborador nessa época? Era colaborador nessa época aí. Quando começou, logo aqueles assuntos lá. E depois eu participei de várias reuniões, né? Ainda quando o Agita veio falar sobre cooperativismo, eu estava lá. Eu lembro que na época tinha a antiga Telepar e a gente precisava um número para o Cicobi. Precisava um número de telefone para o Cicobi. A associação era 3.000. Ele falou, você que vai conseguir esse número, né? A gente tinha acesso às pessoas da Telepar na época, né? Eu falei, então eu vou pegar, vou ver com ele o que está liberado, eu vou tentar 3500 para ficar bem próximo da associação comercial e consegui. Durante muito tempo foi 3500, agora que mudou o número do Cicobi, né? Então eu participei desse processo aí de constituição, de estar participando do Cicobi Médio Oeste, mas como ajudante, né? Afinal de contas, nós tivemos 34 fundadores, pessoas que realmente encabeçaram, que foram até Brasília, tudo. Não, eu estava ali na retaguarda, né? A Nadir era nossa da associação comercial e ela estava ali colaborando também, ajudando a criação dessa cooperativa. Mas você fez parte da gestão do Cicobi também? Você chegou a ser presidente, conselho? Como foi? Eu estive presidente, fui conselheiro desde 2008, sou até hoje. Desde 2008 eu sou conselheiro de administração, né? Estive presidente de 16 a 19. Acho que é isso, 16 a 19, 17 a 19. Não, 19 já entrou o Rafael. É 16 a 19, porque acabava ali em março, abril, aí tinha que esperar um período até homologar no Banco Central. Mas estive presidente da cooperativa nesse período. E foi muito legal, muito legal. Aí foi uma outra área, tá? Associativismo, associação comercial, e cooperativismo, o Cicobi Médio Oeste. Aí banqueiro. Foram novas pessoas. E isso me ajudou muito, muito. As regras que regem o sistema financeiro e rege as cooperativas de crédito, que é a mesma do Banco Central, ela me ajudou muito quanto à empresa. Entendeu? Foi agregando, né? Foi agregando, né? Não colocar aquela história que os pais da gente falam, não coloca todos os ovos numa cesta só. Não, o Banco Central tem muito disso, entendeu? Você não pode arriscar tudo num cara, você tem que dividir. Então, tem que dividir e é lei, entendeu? Então você não pode fugir disso, entendeu? Interessante. E nesse período que você esteve à frente do Cicobi, quais as principais ações que te marcaram assim, na sua gestão? Nós tivemos duas fundações de novos pontos de atendimento, né, Formosa do Oeste e Nova Aurora, né, então foi novos pontos de atendimento. A gente estava em Jesuítas, Tupanci e Cafelândia, né, e Assis Chateaubriand, correto? Aí nós expandimos para essas duas cidades. Em Assis Chateaubriand também nós abrimos o Cicobi Rural. A gente atuava muito pouco nessa área, muito pouco. Afinal de contas, o Cicobi ele surgiu mais para atender o empresário, né? E aí
nós pegamos e falamos, por que a gente não abre para a gente começar a atender as pessoas da área agrícola, área rural, num horário diferente. Então ela não vai ser uma agência com dinheiro, nem mexer com cartão, nada disso, nem máquina, mas uma agência de atendimento, com horário diferente. Você abre às 9 da manhã, fecha às 5 da tarde. E ela ficou ali do lado da Redaf durante muitos anos e foi muito bom. Aquilo ali alavancou muito os investimentos na área rural do Sicoob Médio Oeste. Né? Então alavancou demais. Então foi uma das coisas que mais me marcaram, porque o empresário rural, ele às vezes, muitas vezes não podia atender aquele horário bancário. Sim. Mas ali era um horário diferente, né? Então ele poderia ser atendido pela nossa cooperativa. Uma adequação conforme o nicho de mercado. Conforme o nicho de mercado, exatamente. E foi a primeira no Paraná. Foi a Olha, nossa. Interessante porque assim, de novo, né, sentindo a dor de quem estava ali Exatamente. na ponta para ser atendido, né? Exatamente. Tem muitas instituições que elas criam as regras dela e o público tem que se adaptar, né? Se adequar. E as cooperativas, de certa forma, elas se voltam para o seu público, né? Isso, e tentam atender. Tenta atender eles. Dentro das regras, mas tenta atender eles. Se a gente observar, de um modo geral, você vê as agências bancárias cada vez menos pessoas dentro e mais equipamentos eletrônicos para atendimento, autoatendimento. Isso, E as cooperativas, cada dia que você entra, tem mais colaborador lá dentro. Mesmo assim, tem a parte tecnológica, né? Tem que ter, não tem jeito, né? Porque o tempo vai passando. Sim. Nós ainda... Hoje eu sou bastante tecnológico, é muito difícil ir na cooperativa, a não ser que tenha que resolver algumas questões. Mas o jovem, muito menos. Ele não quer ir eu vejo no banco, não quer ir em cooperativa, não quer em nada. Ele quer tudo pelo celular. Então não podemos fugir disso. Isso é uma realidade. Realidade não de futuro, uma realidade de hoje. Então nós temos que ajustar, mas nós temos que manter uma equipe forte. Porque ainda tem aquelas pessoas que gostam de estar lá e gostam de ser bem atendidas. E isso nós fazemos no Sicoob. Eu acho interessante que tem uma frase que eu não lembro quem que me falou, mas assim, cooperativa de crédito não é só crédito, né? É atender a comunidade focado numa relação de confiança, né? E no propósito da cooperativa. Qual é o propósito da cooperativa? Fala para mim. Eu sempre ouço falar isso, mas tenta esclarecer para a gente. Bom, a cooperativa em si, o propósito dela é sempre desenvolver as pessoas. Tá? Ela tem um outro nome muito mais bonito do que isso, mas desenvolver as pessoas é sempre o necessário. E você falando disso do propósito, não é só crédito? Não é só crédito, porque o propósito principal é o quê? Deixar o máximo de dinheiro para o cooperado no momento que ele vai pegar o crédito. Né? Às vezes a pessoa vamos distribuir sobras no início do ano, né? Que daqui a pouco vai acontecer a nossa assembleia, do resultado, tudo, nós vamos distribuir sobras. Mas isso não é o mais importante para o Sicoob Médio Oeste, tá? O mais importante, naquele momento que o cooperado vai precisar do dinheiro, o que nós podemos fazer para ele de melhor para que fique mais dinheiro na mão dele, para que ele possa alavancar e pagar com mais facilidade aquele crédito que ele está tomando. Porque o crédito que o cooperado toma é o meu dinheiro, é o seu dinheiro que está lá como cooperado. Não é dinheiro de mais ninguém. Então, quando a pessoa tem dificuldade de pagamento, às vezes não faz o pagamento, ele deixou de pagar nós. Sim. Não é a cooperativa, é o nosso dinheiro que está lá. Afinal de contas, esse dinheiro podia voltar em benefícios para nós. Né? Então, o maior propósito da cooperativa é isso, sempre buscar um caminho para que as pessoas possam progredir na vida. Você vê, se tudo girasse em torno da filosofia cooperativista, Exatamente. A sociedade era completamente outra. Ontem, terça-feira, antes nós tínhamos a nossa reunião de conselho, eu até falava com eles assim, que bom se todos que pegassem o seu crédito pagassem 100%. Que bom. Infelizmente não é assim. E uns já são premeditadamente. Exatamente. A pessoa aquele que passa por dificuldade, hoje chove, amanhã dá sol, outro dia é uma tempestade. A gente nunca sabe o futuro com clareza, né? Então tem pessoas que passam por dificuldades, né? Quem não, né? Quem nunca, né? Exatamente. Quem nunca, né? E quem garante que a gente não vai passar? Exatamente. Mas tem aqueles que fazem premeditadamente. Esse é o problema, né? E às vezes a gente não consegue pegar. As pessoas são... Infelizmente, na sociedade, entre os seres humanos, existem também esses que são um problema aí. Eu sempre digo que assim, os juros são hoje o que são, os seguros são hoje o que são, pelo que acontece de fraude e não pagamento. Porque não precisava ser isso. Infelizmente. Então o bom sempre paga pelo mal. Mas agora, Edson, vamos tocar num outro assunto.
Nós falamos de associação comercial, falamos até de Rotary um pouquinho, comentamos por alto do Rotary, que você faz parte. Falamos da sua contribuição como colaborador e como membro da diretoria, como presença no próprio, na própria associação comercial e no próprio Cicobi. Mas e aí? Quem é Edson aí no contexto empresarial hoje? O que você faz da vida? O que te motiva? Não é que te motiva. Qual é o seu negócio? O meu ramo é um ramo de produtos de limpeza. Eu tenho uma indústria e comércio. Ela não é só uma indústria, é uma indústria e comércio. Então eu tenho a minha indústria e tenho o comércio. Então o meu ramo empresarial é esse daí, né? É trazer soluções para as pessoas que precisam fazer as limpezas, precisam higienizar a sua casa, a sua empresa. É isso, é o Edson empresário. Que legal. Então a Solene, ela tem uma história, né? Tem uma história. Como é que surgiu isso? A Solene surgiu assim em 2003, realmente, a Solene, CNPJ Solene, tá? Mas antes disso, nós arrendamos uma empresa que tinha aqui na cidade, que ela infelizmente entrou em dificuldade, ia fechar e ofereceram para arrendar. Eu já vendia para essa empresa os produtos, tá? Porque quando eu trabalhava na associação comercial, que nós falando um pouquinho de história, eu era CLT, meu horário de trabalho. Só que eu tinha 2 horas de almoço e trabalhava de sábado. Então, e depois das 6 também não. Então, nessas 2 horas de almoço, eu almoçava com 1 hora e ia vender produto de limpeza. Olha só. Depois das 6 eu ia vender produto de limpeza. E no sábado, eu ia fazer a entrega daquilo que eu vendi. Tá? Então, eu sempre digo que foi daí que eu comecei a construir a minha história de empresário. Afinal de contas, esse dinheiro sobrava para mim. O da associação comercial eu conseguia me manter. E esse sobrava. Então eu já conhecia. Essa empresa, infelizmente, entrou em dificuldade. Aí eu arrendei ela, nós arrendamos ela, né? Eu tinha uma sócia, tenho uma sócia, ainda até hoje eu tenho uma sócia. E foi daí que começou. Aí a gente viu, eu continuei na associação comercial, Sim. Não saí da associação comercial, ajudava na colaboração de gerir a empresa e continuar vendendo, mas não saía, afinal de contas eu precisava daquele dinheiro para sobreviver. E aí passou um tempo, eu ofereci para comprar a empresa. Ofereci para comprar, foi aceito, mas quando eu fui investigar, a empresa não dava para ser comprada aquele CNPJ. Não só aquele CNPJ, mas os registros dos produtos, os produtos têm que ser registrados ou notificados, né? Não dava mais, mas mesmo assim eu comprei e abri um outro CNPJ que é a Solene até hoje, e que aí eu fui buscar os registros, as notificações, tudo aquilo que a vigilância do Estado exige, né? Então foi daí que surgiu, em 2003 surgiu a Solene, e em 2006 eu comecei a entrar mesmo no negócio. Aí, opa, agora vai dar certo o negócio, vou sair da associação comercial e só empreender. E deu certo. Qual foi a maior dificuldade que você teve de sair da CLT para o CNPJ, para empreender? É o medo. A maior dificuldade é o medo. Mas isso aqui, eu vou conseguir viver sem isso? Então tem que estar muito bem planejado, que o caixa da empresa não é seu caixa. Tem que estar muito certo, muito claro isso aí. O que eu preciso para sobreviver? É desse aqui, é só isso que eu vou tirar. O restante é tudo aplicado na empresa. Até hoje eu faço isso. Até hoje. Depois de 23 anos quase de história. Mas até hoje eu faço isso. Então é daquilo ali que eu preciso para sobreviver. Então a maior dificuldade foi esse medo, tá? Foi esse medo de abandonar. É de superar isso daí. Mas deu certo. E qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar? Decisões difíceis. Eu falo, todo dia tem uma decisão difícil. Todos os dias tem uma decisão difícil. Só que eu gosto. Entendeu? Então tá em mim essa... Eu gosto de decidir. Adrenalina. Eu gosto de decidir. Se é difícil eu faço, mas eu gosto de decidir. Errei muito. Muitas decisões erradas. Mas aprendi bastante com esses erros também. Só erra quem faz, né? Só erra quem faz. Quem não faz não tem como errar. Então, assim, teve um mais difícil? Não teve. Teve dias que teve mais difíceis, outros mais fáceis. Sim. Né? Mas todos os dias... A vida do empresário é isso. Todos os dias tem que ter uma decisão. Seja por fator interno, seja por fator externo. Tá? Sim. O ano passado, nós tivemos um fator externo que afetou bastante a minha empresa. Nós tivemos que mudar. Tivemos que mudar as questões para conseguir manter o faturamento, senão a gente não ia manter. É uma decisão que não estava no meu controle de jeito nenhum. É uma decisão do poder público. Entendeu? Então eu não conseguia controlar isso aí. É que você tem a indústria e o comércio, Exatamente. né?
Como que você faz isso? Porque são dois negócios distintos. Isso, a indústria ela tem que sobreviver ali e ela vende para o meu comércio. Então eu tenho a margem ali, vendo ali para o meu comércio, que aí revende para as empresas. Mas você tem um desconto especial para o teu comércio? Tem um desconto especial para o meu comércio. E você vende para outros também, né? Vendo para outros. Eu tenho alguns vendedores em outras cidades. A Solene ela atinge outra cidade, Cascavel, Guaranésia-Sul, Santa Lúcia. Então a gente atinge várias cidades aí que a gente atende as pessoas. Sim. E dentro do seu pacote de vendas da indústria, quem é o seu maior cliente? É você mesmo ou se juntar os clientes externos supera as suas vendas quanto seu comércio? Não, supera. Juntando os clientes externos supera. Isso é bom, não é? Isso é bom. Isso é bom porque você não põe todos os ovos. Exatamente. Mesmo assim, a minha busca é sempre disso, né? Eu contei um pouquinho da história da empresa que eu trabalhei, que era a Maclean na época, né? E eu sempre deixo muito claro isso para o meu filho que está hoje comigo. Nunca abandonar aqueles que nos levaram até hoje. Na época a Maclean abandonou. Então, aqueles vendedores que estão comigo há 20 anos, acabou surgindo outros maiores e foram atender aqueles e acabou atrasando a entrega, não atendendo de acordo. Então, a gente não pode esquecer da história. Aquelas pessoas te levaram ao que você é hoje. Então, você tem que manter assim. Dá para você buscar novos? Dá. Tenho possibilidade? Tenho. Vou conseguir atender direitinho? Vou. Então vamos. Não vou? Fica parado. Fica no que você está até que você possa atender. Mas não tenta dar o passo muito maior do que você alcança, que aí a possibilidade de dar errado e quebrar o negócio é muito maior. Sim. Mas o Edson, na sua perspectiva como empresário, como empreendedor, um cliente ele compra um produto no seu estabelecimento, seja na indústria ou seja no comércio. O que faz ele voltar? Por que você acredita que ele volta? Atendimento, né? E a qualidade do produto. É isso que faz ele voltar, tá? Os dois estão de igual tamanho ali. Preço não é muito. Hoje o preço não é muito. As pessoas é um ou outro que vai atrás do preço, mas ele quer que aquele produto atenda e não. Eu falo muito para as meninas que estão vendo assim, ó, você só vai oferecer o produto que possa atender a pessoa. E elas conhecem os produtos. Sim. Se não dá para atender, você não oferece. Porque eu quero que ele volte. Claro. Tá? Ele pode sair dali sem comprar, porque não vai atender o que ele precisa. Mas ele vai voltar outro dia procurar outra coisa. Agora, se ele levar e não atender, pode ser que ele não volte nunca mais. E você acha que uma marca forte é repetir um padrão? Como que você identifica assim, a minha marca é uma marca forte no mercado? Você tem que repetir o padrão. A minha mídia eu sempre trabalho muito essa questão de marca, não é Sim. promoção, não é nada, é marca. Então, desde que eu comecei na mídia, eu defini como marca. Preciso que as pessoas pensem em produto de limpeza ou linha automotiva e pensem Solene, né? E aí eu preciso ter qualidade para atender os clientes de acordo com aqueles que eles estão buscando, né? E você acha que o cliente ele compra o seu produto porque ele busca uma tranquilidade ou inovação? Eu acho que ele procura os dois caminhos, né? Vamos dizer, uma tranquilidade que seria os produtos Solene, tá? Porque eu já tenho uma história. E uma inovação quanto à loja, porque sempre eu estou buscando produtos novos. Você vende só produtos seus na loja ou não? Nas lojas da linha, vamos dizer assim, domiciliar, sim. Só Solene, tá? Sim. Mas você pega a linha automotiva, aí não. E aí, claro, outros produtos Sim. descartáveis. A gente trabalha com todos os descartáveis, né? E linha automotiva também de outras marcas famosas aí no Brasil. Legal. E eu vejo que de 2 anos talvez para cá, eu tenho observado que na sua loja, na indústria, eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas na sua loja eu vejo que algumas coisas têm mudado. Tem novos ares lá dentro. Tem. O que você me diz? Eu posso dizer que tem uma figura lá dentro que está interferindo, está auxiliando? Diz para mim como que está teu processo de sucessão, se existe ou não existe. Você tem a família no negócio ou não? Existe, eu tenho a família no negócio. Inclusive, a semana passada, segunda-feira da semana passada, dia 19, mais certo, a minha filha também começou agora ali na loja. Ai, que legal. Ela começou a trabalhar ali comigo, que eu precisava de uma pessoa mais para me auxiliar, para sobrar mais tempo para poder fazer mais vendas aí, né? Sim. Mas o Gustavo, que está comigo desde os, acho que 16 anos, se eu não me engano, o Gustavo está comigo, ele tem 25, então faz bastante tempo. Ele está nesse processo, eu já deixei bem claro para ele, né, até quando eu quero trabalhar forte, e depois eu vou continuar, mas aí eu vou auxiliar ele. Sim. Vai ser o contrário. Hoje ele me auxilia, mas vai ser o contrário. Mas essas mudanças que vem acontecendo é graças a ele, tá?
É uma pessoa jovem, ideias novas, tá tudo certo? Não. Às vezes é difícil você falar assim, não, filho, isso aí o pai já tentou, não vai ter. É difícil, porque existe um conflito ali. É pai e filho, mas nós somos empresário, né? Claro. Ali, né? Existe um conflito. E às vezes você tem que deixar tentar, e às vezes você tem que peitar. Não vai fazer. Depende do custo, né? Sim. Daquilo que você vai peitar ou não, eu deixo ou não deixo, né? A empresa, ela não é só uma empresa, ela acaba sendo uma escola, né? Exatamente. E você tem um custo na escola que nem sempre o retorno ele é viável. Mas o benefício, ou seja, o ensino, ele tem um valor, né? Ele tem um valor. Ele está agora numa... essa parte de digital não tem como fugir, né? A gente falou dos bancos, né? Então ele está entrando com essa linha automotiva, abriu uma nova empresa, né? É a Sol Produtos de Estética Automotiva, né? Central de Estética Automotiva, está no nome dele e da Luana, dos 2 filhos meus, e essa empresa que vende para os grandes mercados aí, que é o Mercado Livre, Shopee. Então ela vende aí para o Brasil inteiro. E isso é legal, porque enquanto a Solene atinge aqui o oeste do Paraná, o sudoeste um pouquinho, a Sol atende o Brasil inteiro. Tá? Mas é um início, é difícil porque nós estamos aprendendo, tá? Mas esse é um custo que eu decidi que nós vamos tentar, porque não tem como fugir, é o futuro. Entendeu? É o presente, bem é o presente, é o presente, é o presente, não o futuro, é o presente. E se muitos estão, é que dá certo. Nós não aprendemos ainda. Alguma coisa tem que estar dando certo ainda. Então nós estamos aprendendo, custa. Mas graças a Deus a empresa consegue levar esse custo, né? A Solene consegue levar esse custo da empresa nova, para que lá na frente a gente ganhe. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu já vi empresa aqui de Assis Chateaubriand com mais de 30 anos, com as portas abertas, consolidada e tudo, aonde os filhos iniciaram um outro negócio que não tinha nada a ver, e hoje os fundadores encerraram aquela atividade e trabalham com os filhos nesse novo empreendimento. E é 100% online. Exato, eu também sei. Eu quero trazer essa família, eu digo assim, eu quero trazer essa família aqui para entrevistar também, porque é muito interessante. Dá certo, né? Deu certo. Não sei se às vezes no seu ramo, no outro e tal, mas para eles deu certo. Deu certo, exatamente. Vamos escutar eles também para entender o que então eu acho que não tem como fugir disso aí. Por isso que eu estou empenhado, e o Gustavo mais empenhado ainda. E o Piá é bom, né? Não é porque é meu filho não, mas você ouve ele falar... dá o conhecimento do produto, ele entende muito do produto, isso é importante também, né? E quando ele fala sobre o produto, as pessoas realmente... Hoje ele é o garoto propaganda da Solene. Ele é o garoto propaganda, Muito bom, muito bom. E essa transição, eu acho que ela é uma coisa muito, muito importante, não só para o negócio, né? Mas para a família também, né? Para o filho entender o histórico, entender da onde se iniciou, aonde passou, aonde está hoje, né? Exatamente. Eu trabalhei muito a fundo, a entrevista não é comigo, né? Mas eu trabalhei processo de sucessão em empresas familiares, e eu acho que isso é muito importante, e parabéns por você estar conduzindo dessa maneira, tá? Mas eu deixei o Gustavo muito à vontade. Hoje está a Luana, mas eu deixei ele muito à vontade. Em 2020, eu estive nos Estados Unidos, e o Gustavo tinha... 2020? Não, 2018. Eu estive nos Estados Unidos, estava lá num evento lá do Cicobi, estava lá acontecendo os eventos, eu estava lá nos Estados Unidos e eu fiquei 14 dias lá. 7 dias eu estava em imersão lá no Vale do Silício, trabalhando com cooperativismo, conhecendo as grandes empresas lá. E aí depois disso eu fiquei mais um tempo lá nos Estados Unidos. E eu falei pro Gustavo, filho, se você quiser ir, você vai. Ele com 18 anos montou no avião e parou lá no hotel que eu estava lá em São Francisco, na Califórnia. E aí passeamos lá um tanto e eu falei para ele, filho, você quer continuar com a empresa, Solene, ou você quer ficar aqui? Você fica aqui 10 anos, cria o seu negócio e vai. Ele falou, não pai, eu quero continuar com a empresa. Ele já sabia como é que funcionava a empresa, tudo. Então, a decisão eu deixei para ele tomar. Para que ele realmente, não, é isso que eu quero mesmo. Não coloquei nada forçado para ele. Não é forçado, né? Fechar lá na frente, vamos fechar, não, mas se ele quer fazer. Então, ele voltou comigo e de lá para... Bem antes disso, continuou, né, aí com a empresa e está até hoje. Interessante. E qual é a principal lição que você faz questão que ele aprenda, e agora com a inserção da sua filha, da Luana também, que ela aprenda dentro do seu contexto negócio-família, ou seja, família-negócio? Respeitar as pessoas, os colaboradores que trabalham aí, eles fazem parte do quadro nosso,
Nós precisamos deles e então a gente tem que ter todo o respeito, né, com eles e o justo, o sempre ser justo com eles, tá? Sim. Jamais dever para o governo, tá? Isso eu aprendi com a minha mãe. Assim, você quer ter sucesso, não deva para o governo, porque ele vai te cobrar, mais cedo ou mais tarde, ele vai te cobrar e o dele nunca caduca, né? É o sócio impositivo. Exatamente. Não então, tem escolha. Você não consegue se separar. Se você precisar atrasar com o fornecedor, atrasa, mas sempre pague. Sim. Né? A gente fala, os outros falam assim, o que é mais importante da sua empresa? Né? É o cliente. Eu falei, não. O cliente e o fornecedor... Eu não vou falar de funcionário, que o funcionário ele nem se discute, mas o cliente fornecedor é igual ao tamanho. Se você não tiver um bom fornecedor, você não vai conseguir atender aquele cliente. Se você maltratar o seu fornecedor, ele nunca vai te oferecer uma oferta ou uma coisa boa. Nunca. Então, de repente, para aqueles que estão ouvindo, que está começando a empreender, fornecedor, trate sempre bem. Ele vai tornar seu amigo e aquilo de melhor que ele tiver para oferecer, ele vai fazer para você. Agora, tratou mal, esqueça. Ele não vai fazer isso. É um relacionamento. É um relacionamento. É um relacionamento. Quer se sair bem? Exatamente. Dê sua contribuição também. Então tem que... aquilo que você não quer para você, não faça para os outros. Exato. Essa é a grande frase que eu digo assim, não faça. Não faça. E falando em sucessão ainda, você planejou algo? Você definiu um processo da inserção dos filhos no negócio? Eles conhecem desde o chão da operação? Como foi isso aí? Digamos que a gente tem outros empreendedores aí que vão assistir nosso podcast e eles vão olhar a tua experiência. Como foi? O planejamento, assim, eu sempre... Planejar, escrever em si, não. Mas eu sempre falei assim, Gustavo, vai comigo que eu preciso. O chão de fábrica, eu ainda não consegui colocar nele, mas é necessário. Porque, por exemplo, da minha empresa eu sei. Se precisar, amanhã não tiver nenhum funcionário na indústria para produzir o produto, eu sei produzir. Eu vou lá, vou produzir, vou envasar, vou rotular, vai estar tudo prontinho. Então, se aquilo atrasar, eu sei se é justo ou não é. Por que atrasou aquilo? Por que está demorando aquela produção? Por que está demorando aquele envase? Eu sei se é justo ou se não é justo. Porque eu conheço o processo dele, né? E agora eu estou inserindo ele no processo de compra. Porque venda ele já sabe. Vender ele é um exímio vendedor. Sim, isso é mas verdade. compra não. Compra, ele está aprendendo esse processo. Se comprar mal, não tem como. Se comprar mal, fazer o preço de venda, tá? O que o mercado está disposto a pagar e o que eu preciso de margem, né? Sim. Não adianta você pôr aquela margem se o mercado não está disposto a pagar. Então, você tem que entender isso aí. Então, esse processo de compra e fazer o preço de venda é um processo que ele está iniciou final do ano que passou, mas já está caminhando muito bem. E você olhando para dentro do seu negócio, o que você considera essencial para que, digamos assim, na sucessão familiar, para que um dos seus filhos assumam a gestão, né, a governança do seu negócio? O negócio tem que estar redondinho de pé, é essencial isso, né? E tem que dar no resultado financeiro. Porque de diversão, parte de diversão, é isso que nós vamos fazer. Mas o negócio da gente ele precisa dar resultado financeiro. E o resultado financeiro é para você sobreviver e para você investir na empresa. Porque quando você opta por ser empreendedor, esqueça que tudo que você ganha você vai investir em você. A maior parte é na sua empresa. E você vai investir não é só em estoque. Você tem que estar renovando, você tem que estar inovando, porque as pessoas querem isso. Elas querem mudança. De vez em quando elas precisam de mudança. Sim. Se você continua sempre daquele jeito, eles vão começando a te abandonar. Então, você, empresário que vai começar, ele tem que entender isso. Uma parte desse dinheiro tem que ser para renovar, para mudar, para criar novas condições. E o que é mais difícil? É ser pai ou ser um gestor com um membro da família dentro do negócio? Eu vou dizer para você que é ser pai, né? Porque você tem que segurar muita coisa, né? Mas é gostoso, né? Os meus filhos são os amores, na realidade, né? Eu sou apaixonado por eles, né? A gente sempre procurou, a gente tem uma educação dos pais da gente, é o que a gente procura dar para os filhos da gente, né? Sim. Então, o que eu sempre preguei para eles é respeito. Eu jamais aceitei, nunca vou aceitar que altere tom de voz ou comigo, ou com a mãe dele, ou com os avós, tios, ou com qualquer pessoa. Você pode discutir, sem dúvida nenhuma. Isso é importante, é salutar para que os campos de ideias se conflitem e a gente ache o melhor caminho, né? Mas a discussão ela pode ser num tom de voz sempre igual. E como é que você faz para administrar esses conflitos dentro da organização? Tem que conhecer o temperamento, tá? O Gustavo tem um temperamento mais explosivo, então você tem que respirar. Você tem que dar o tempo dele. Depois você pode conversar com ele
que ele vai te entender perfeitamente. Então, na realidade, eu tive que mais entender ele do que ele me entender. E eu já entendi isso nele. A Luana começou agora, ainda estou aprendendo dela. Vou aprender ainda, estou engatinhando. Uma coisa é filho e outra coisa é um colaborador filho. Exatamente, né? exatamente. É interessante. Não é fácil, né? Não é fácil. Não deve ser simples a condução desse processo. Não é fácil. Agora, quando você pensa em um legado, né? Você como empreendedor, o que você quer que os seus filhos preservem da Solene? O padrão, a reputação, a cultura de equipe ou uma forma de atender? O que você quer que seja o legado seu, que daqui a alguns anos, quando alguém olhar para trás, não está você mais na liderança, estão os seus filhos, mas que esteja claro para as pessoas que aquilo foi o Edson que começou? Schumacher, eu quero que sejam justos com o cliente, com os funcionários. É isso que eu mais busco. Por que eu falo para você disso? Nós tivemos uma pandemia, certo? E na pandemia foi autorizado as empresas de domicílio sanitário a produzir o álcool em gel, que era só empresas de cosmético que produziam. Então foi feita uma autorização, eu comecei a produzir o álcool em gel. Naquela época que estava em plena pandemia, que estava faltando mercadoria no mercado, o álcool em gel começou a estar muito falta. Eu estava vendendo meu álcool em gel a R$60 o galão de 5 litros. Eu vendo até hoje a R$60, mas tem empresa que vendeu a 150, 120. Isso para mim é inadmissível. Na dor das pessoas, os outros explorarem. Entendeu? Então, quando eu digo justo para você, é que assim, o que eu quero ganhar, qual que é a minha margem de lucro? Seja justo. Não é porque aquele produto custou para mim 10, se o mercado está vendendo a 200, eu vou vender a 200. Eu preciso ter minha margem, que eu preciso sobreviver e reinvestir na empresa. Mas seja justo. Sim. E se você tivesse que resumir em uma frase, o que você gostaria de deixar ensinado para os seus filhos frente ao negócio? É honestidade. Sejam sempre honestos. Tá? Honestos com eles mesmos, com as pessoas. Que eu acho que isso nos traz muita credibilidade. As pessoas acreditam em você. Porque não é só palavras que são ditas, sim, mas é a sua ação que define aquilo que você vai ser. Não são só as palavras. Perfeito. Ok. Você também tem expandido os seus negócios, não tem? Na época da pandemia. Primeiro me fala como é que foi na época da pandemia os seus negócios. E me parece que nesse período você andou, vê de muitos recuaram, você deu um salto. Como que é essa história? Eu tenho uma filosofia quanto a isso, tá? Enquanto o mercado aparentemente está ruim, eu prefiro aumentar ou caminhar forte ainda. Porque quando voltar, e vai voltar, a gente vive de ciclo. Se você vê a história é ciclo. A gente tem a história da Selic, né, por causa do Cicobi eu sei, então ela é ciclo. Sim. Agora tá alta, vai baixar. Vai abaixar, tá? Então eu sei que vai voltar a ficar legal. Quando voltar a ficar legal, aquele que parou, eu tô bem na frente dele. Bem na frente, então eu nunca paro. Então na época da pandemia eu falei, vamos expandir. Vamos achar novos negócios. E aí eu fui para Cafelândia, fui lá para Cafelândia. Meu irmão já está lá, o Nelson, dos homens é o mais velho, né? E fui lá conversar com as pessoas e verificar o mercado, né? Como é que era lá. Não tinha nenhuma empresa de produtos de limpeza específico para isso. Ou produtos para piscina também. Né? Eu falei, então vamos ver o negócio. Eu busquei um prédio, encontrei um prédio lá e comecei o processo para montar a empresa. Como eu já estava mais estruturado e já com muito mais conhecimento, então a empresa lá já surgiu bem melhor. E lá eu abri a Oliclean. Não é Solene? Não é Solene, tá? A empresa lá ela é só minha, eu sou o sócio único da empresa, né? Eu não tenho sociedade, mas lá eu abri a Oliclean. Lá, Oliclean, produtos de limpeza, né? Com os mesmos produtos que tem aqui da Solene, porém vendendo somente a marca Solene, além das outras marcas que a Solene vende também. Então eu não coloquei outra marca lá a não ser Solene. Com isso eu melhorei a Solene, né? Porque eu comecei a vender mais produtos Solene, porque a indústria vende para a Oliclean com a margem dela e a Oliclean revende lá na cidade de Cafelândia. E foi bem na época da pandemia. Foi bem na época, 2021, bem na época da pandemia. E eu lembro na inauguração ainda que a vereadora falou, nossa, nessa época? Eu falei, nessa época. Se agora for difícil, vai ficar mais fácil, né? Sempre vai ficar mais fácil, porque agora está difícil. Então, a tendência é ficar mais fácil. Comecei lá com 3 colaboradores, né? Inclusive, trabalhou bastante tempo na prefeitura lá, que me ajudou bastante, o Marcos, né? Hoje o meu quadro é bem diferente lá,
Mas comecei com 3 colaboradores, bem forte mesmo, né? E trabalhando. Vermelho, né? Dentro do planejamento, né? Sim. 2 anos no vermelho. Era isso mesmo, mas eu conseguia suportar isso por causa da estrutura que eu já tinha, né? Então trabalhamos dessa forma lá e hoje, graças a Deus, estou muito bem lá. Então, assim, pela tua fala aí, o problema lá não foi nem questão de mercado, foi a questão de equipe. Equipe. Teve uma época, o ano retrasado, 2024, que eu queria fechar. Eu queria vender, na verdade. Já estava oferecendo, tinha gente querendo comprar, porque eu não conseguia, a minha equipe não vendia, né? Não conseguia, tinha muito conflito. Você vê, aí já não estava mais com 3, estava com 2, e 2 tinham conflito. Meu Deus. 2 pessoas com conflito. E eu queria vender, porque estava dando muito dor de cabeça, estava sofrendo. Não, quando você entra em sofrimento, é muito ruim isso, na verdade, né? E eu falei, vou vender. Aí eu ofereci para um, ofereci para outro e acabamos não acertando no negócio. E a mamãe sempre fala, ó, Deus sabe o que faz, e eu acredito muito nisso, né? Acredito em Deus. Então não era para você vender. E aí eu consegui outros funcionários. Meu sobrinho, que já mora lá, veio trabalhar comigo, ele é um exímio vendedor, né? E aí coloquei ele dentro da empresa, começou bem tudo, aí começou conflito também com a outra, não deu certo, acabei dispensando e hoje estou com a outra lá, a gente chama ela até de Cacá, ela que é excelente. Então hoje eu estou com 2 na equipe, 2 pessoas, mas fantásticas mesmo. Elas que levam a Oleclean, eu vou lá toda semana, né? Mas elas que levam a Oleclean e tá expandindo na cidade. Conhecimento, as pessoas estão conhecendo bastante, buscando a empresa. Sim. Então tá para dizer que essa abertura desse novo negócio, o que fez com que desse certo não era o produto. Eu tenho um histórico do produto, o produto tem um padrão de qualidade, tem isso, tem aquilo. Não basta só ter um bom produto. Não basta. Não basta. Hoje fala assim, Solimar, Solimar tem 23 anos de história lá, olha, Clean não era nada, não tinha nada. As pessoas não tinham esse costume. O costume das pessoas eram Cascavel. Está muito próximo. Muito próximo. Hoje já não vão mais. Porque o que tem em Cascavel, os preços que tem em Cascavel, eu tenho ali. Sim. Entendeu? Então as pessoas já estão procurando muito mais ali e cada vez mais, né? E como eu disse, os 2 que trabalham lá se deram muito bem, graças a Deus, né? Que é isso que a gente busca, né? Sim. 2 pessoas tem que se dar, afinal de contas, 8 horas de trabalho é o maior tempo que você passa com pessoas praticamente, né? Mais do que no casamento. Mais do que no casamento. Então você tem que se dar passa mais bem. tempo com um colaborador e colega seu de trabalho do que com membros da família, né? Tem conflito? Claro que tem. Mas ok, normal, mas você tem que ajustar superar, isso, né? tem que saber superar isso. E hoje, na realidade, né, Schumacher, o Brasil vive um momento que eu achei que nunca ia acontecer. Sobra de emprego. Nossa região. Falta de mão de obra. Nossa região aqui é uma E eu vou dizer para você loucura. que é em tudo. É em todos os locais. Né? Na realidade, os números que são mostrados, a gente não sabe o que é mesmo, né? Sim. Mas sempre precisando de gente. Sempre precisando. Mas é porque essas linhas de produção? Não é só isso. Vai no Cine aqui em Assis Chateaubriand para ver quantas outras vagas tem, além daquelas linhas de produção. Sim. Que a gente conhece. Então é um momento que assim, eu achei que era só os Estados Unidos que vivia isso, né? Que importava mão de obra, né? Sim. Agora é o Brasil que importa a mão de obra, né? Nós temos muitos estrangeiros no nosso país aqui, né? E assistem bastante. Sim. Né? Bastante. Imagina se esses estrangeiros todos fossem deportados, igual os Estados Unidos têm ideia lá, não sei o quê, deportasse todo esse povo. A gente não tinha. Acabou a mão de obra. Quem quer trabalhar? Na verdade, hoje a gente precisa, uma cultura, uma sociedade que precisa da migração, né? Exatamente, precisa disso aí. Você vê como é que pode, né? O ciclo que você falou, né? Lá atrás, a construção do país, o pessoal vinha, todo mundo. A gente está necessitando colonizar de novo nosso país. Colonizar de novo o país. Com novas culturas, novos hábitos, né? Mais. E assim, a falar, mas o jovem não quer trabalhar. Não, o jovem quer. Mas o jovem não sabe fazer. Mas os pais estão ensinando. Cara, o ensinamento, eu aprendi muita coisa com meus pais, com meus irmãos, né? Mas nós estamos ensinando os nossos filhos a trabalhar, o que é uma coisa, o que é outra? Não estamos ensinando. Aí como é que o mercado vai ensinar? Porque é muito rápido a mudança hoje, né? É muito rápido. Se você parar para ensinar, quando ele aprender, já está diferente. Então o aprendizado tem que ser algo meio que... Eu sei, não é como falar a palavra... Mas tem que fazer parte do cotidiano, né? O aprendizado, né? Todo dia tem que estar aprendendo alguma coisa. Tem. Então, quando você falar assim, que as pessoas... Hoje quase não participam de palestra, a associação tem muito disso, né? As pessoas não participam.
Ah, mas eu já participei bastante. Vai. Se você pegar uma frase, uma palavra, já Sim. tá bom. Já foi suficiente por aquela noite. Mas a comunidade, né, de ficar em casa, a comunidade, de repente, uma TV 84 polegadas, né? Tá em casa, assistir um filme, aí vai assistir em 6 polegadas, acho que é isso, né? Sim, em torno disso, 6 polegadas. 84 tá lá e a pessoa tá nas 6 polegadas aqui, né? Porque é isso agora. Não sei porque comprar uma TV tão grande, né? Porque a gente não usa, né? Não, é o celular Porque hoje. é só o celular hoje. Então, aí não quer mais, né? Porque precisa ficar vendo isso daí. Como pode, né? É. Interessante isso. O Edson, mas vamos lá. Nós não falamos da sua formação, contamos sua história, mas não falamos da sua formação. Você é formado em que área? Bom, eu sou técnico em contabilidade pelo Colégio Chateaubrandense, né? Na época era só esse tipo, só tinha técnicos na época, né? Então eu me formei em técnico em contabilidade, nunca exerci, né? Aí depois me formei em administração pela Unimel, aqui, eu sou da turma de 2008. A gente chegou a estudar junto? Não estudamos. Que eu saí dali em 2007. 2007. Não, mas não estudamos não. E depois eu fiz tecnólogo em gestão de cooperativa, também na Unimel, era 2 anos. Aí tá uma bagagem boa que você tem também para o próprio Cicobi, né? Não. E eu já tinha sido presidente. Já tinha sido? Já tinha sido presidente. E aí eu fui fazer esse tecnólogo. Então, na realidade, eu tive bastante conflito ali, né? Porque eu tinha muito conhecimento, né? Claro. Mas eu consegui. Não só aprendeu, mas também ensinou. Eu consegui segurar bastante coisinha ali. Interessante, hein? E o que cada etapa das suas formações te ajuda no cotidiano, na prática? O técnico em contabilidade a mexer muito com os números, né? Então, desde novo a saber mexer com os números, né? Administração, eu já tinha empresa. A administração, para mim, foi fantástico. Fantástico. Porque eu sabia a teoria, estava aprendendo a teoria e eu tinha a prática. Certo? Tudo que tem teoria dá para fazer a prática? Não dá. Não. Tem coisa que não dá. Em todas as áreas, né? Só que eu sabia, mas eu sabia a teoria. Sim. A teoria, mas não funciona isso aí não. Mas muito que eu aprendi ali na universidade, eu coloquei em prática na minha empresa. Então foi fundamental a minha formação acadêmica até para o meu crescimento também. Sim. Como empresário, foi fundamental. E falando em negociação e tudo mais, e princípios, qual é o princípio de gestão que você considera inegociável hoje? Ou você não tem nenhum? Cara, você tem que ter inegociável de gestão, controle financeiro. Hoje eu vejo que as grandes empresas, as empresas que iniciam, se a pessoa não inicia com caixa, com capital de giro, está fadado a acabar com o negócio. Está fadado. Se você não tem dinheiro, você não consegue negociar. Dinheiro faz dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. Você precisa. Vai começar um negócio, tenho 200 mil para começar um negócio, investe, se for para investir em imobilizado, 50. Tá? Compra mais 50 de estoque e guarda 100. 100 você vai girando. O que eu preciso sobreviver? Eu preciso ela vai me dar um lucro de 10 mil por mês, bruto, aí tem honorário, tem imposto, todas essas coisas, sobrou 5, 3 é para mim sobreviver, 2 eu vou reinvestir nela, e aqueles meus 100 tá ali guardado. Porque quando surgir um bom negócio, uma boa compra, campanha de final de ano, campanha de final de mês, eu vou comprar porque aquela mercadoria eu consigo trabalhar com a margem um pouquinho maior. Então, se não tiver capital de giro, é difícil a pessoa conseguir dar certo no negócio. Vai empurrando. Só que se o negócio era para dar 20 de lucro e você está pagando um pouquinho mais caro, ou está pagando o juro de um boleto que não conseguiu pagar em dia, então o negócio em vez de 20 cai para 18, 17 mil. Então você perdeu esse lucro. Sim. Você podia ter reinvestido na empresa. Tá? Dá para buscar em banco? Dá. Se você for pegar aquele dinheiro com um juro razoável e você tem que fazer essa conta, e você for comprar essa mercadoria à vista, que aquele desconto é maior do que você está pagando, perfeito, você não precisa trabalhar com o seu dinheiro, trabalha com o dinheiro do banco. Tá?
Mas essa conta tem que ser bem feita. Bem feita. Senão você engole a tua margem de lucro. Exatamente. E você não consegue repassar para o cliente. Não consegue. Não consegue. O mercado hoje a pessoa está aqui, ó, na mão, ele vai consultar. Exato. A mercadoria é igual? É igual. Aqui tá tal, aqui tá. A mercadoria é diferente, então eu não consigo ter uma referência. Né? Aí você consegue trabalhar com a margem um pouquinho melhor. É igual, esqueça. Não, o mercado define o valor. As pessoas... a informação está na palma da mão. Esse resume isso, né? Então você não coloca mais o que você quer. O que o mercado deixa você trabalhar, né? Bem que está disposto a pagar. Então, na sua visão, o financeiro, a gestão financeira é o pilar mestre do negócio. Bom, isso fica de dica aí para os nossos ouvintes aí. Experiência, a voz da experiência, né? Eu que estou ali na cooperativa, né, e tive na associação comercial, eu vi muitos empresários sofrerem por esse motivo e muitos quebrarem por esse motivo, né? Pois é. Então eu sempre cuidei muito disso. Isso é uma coisa interessante, você fala também. No mesmo tempo que você fala 23 anos de empresa, né? Nesse período, quantas pessoas você não viu abrir e fechar? E quantos negócios até mais visivelmente mais promissores que o seu e fechou? Isso me machuca. Toda empresa que fecha, que eu vejo que abriu e fecha, me machuca. Porque aquela empresa que abriu e girou o dinheiro, aquele dinheiro está ali, vai vir para mim, vai vir. Cara, ele abriu, prosperou, eu vou prosperar também. Eu vou prosperar. Então, todos as pessoas que estão ouvindo hoje aqui tem que torcer para os negócios dar certo. Tem que torcer para as pessoas dar certo. Tudo aquilo volta para você. Volta para você. Jamais ninguém pode divide o que não tem, né? Não tem jeito, cara. Eu sempre digo, lembra aquele dia que eu encontrei você na rua? Falei, ei, pai, que o negócio tá evoluindo, tá indo bem, isso aí. Eu fico feliz de ver que o negócio está prosperando. Porque você não gera emprego, se o teu negócio não vai bem. O dinheiro sai daqui, vai para outro lugar. Porque o dinheiro ele não dá cria, né? Não dá, não. É o mesmo, né? Para o dinheiro ir para o seu bolso, ele tem que sair do meu, tem que sair do outro e assim por diante. Então tem que circular. E quando dá cria, gera inflação, né? Aí já é outra perspectiva aí, né? Tem que tomar cuidado com isso também. Tem que tomar cuidado. Mas é muito interessante essa sua fala, porque quando você diz que o financeiro é o pilar, quer dizer o seguinte, que outros negócios que ruíram é porque esse pilar ruiu, né? Esse pilar ruiu. Esse pilar ruiu, muito bem. Hoje está difícil a questão de equipe de trabalho, tudo, mas você vai ajustando. Se você conhece todo o negócio, você vai levando. Mas o financeiro ruiu, foi tudo. Porque você não pagou o funcionário em dia, ele já vai ficar chateado. E é justo, porque foi um contrato de trabalho, ele oferece o serviço dele, você paga por isso, no dia combinado. Claro. Então você tem que cumprir sua parte. Se você não tem o financeiro, isso vai ruindo a base e vai desmoronando tudo. Exatamente. E tirando das suas próprias palavras, dá para entender que gestão não é teoria, né? Não. É disciplina, cotidiana. Então não dá para sair inventando qualquer coisa. Né? E quem não controla o processo, vira refém do improviso? Vira refém do improviso. O processo é necessário. Mas na indústria, né? Você tem a indústria, né? A indústria. A indústria eu até comento, né? Eu agora comprei uma máquina para envasar lá, né? Para os meninos, e a rentabilidade dela é ser 3 por 1, né? Do que produzia 1, produz 3, né? Mas ela tem as regulagens delas, né? E eu falei, gente, isso aqui é um processo, é indústria. No final do dia é produção. Diferente do comércio, que eu estou lá, que a vendedora tem que esperar, ou tem que ligar, então é diferente. Aqui não, no final do dia para produzir 300 galões, e é possível produzir, no final do dia tem que ser entregue os 300, tá? Mas a máquina tem a regulagem, tem o tempo que você para ali para conversar, tem tudo isso. Então, o processo industrial, desde o Henry Ford, a gente sabe, estudou tudo aquilo lá, produção em série, não é diferente. Então, é isso que você tem que cuidar. Né? E o processo no comércio também não é muito diferente, né? Assim, é diferente de que não vai entregar aquilo ali de tanto de produto no final do dia, mas você vai entregar aquilo ali de tanto de valor. Qual que é a minha meta hoje? Né? Então eu preciso entregar aquilo ali. Como é que eu vou chegar? Eu vou atender quantos clientes? Ele chegou, pediu um detergente para lavar roupa. Eu só vou vender o detergente? Porque aí você não vendeu, na verdade. Você só tirou o pedido, né? Só entregou. O que você está vendendo? Eu vou oferecer um pano para ver se ele precisa. Aí você vendeu.
Sim. A única venda que você fez foi do pano. Às vezes a pessoa ela chega com uma necessidade e a outra ela nem se recordava, ela não observava. Isso, e você vai lá e descobre o que o cliente pode estar utilizando. E ele vai sair mais contente também. Mais contente. Que às vezes ele até tinha esquecido, né? Exatamente. Eu já cheguei lá no seu comércio e fui lá para comprar uma coisa e saí com 4, 5. Só que isso a gente ensina todo dia, viu? E todo dia a gente tem que continuar ensinando. Porque tá muito dentro de cada um, né? Que eu falei assim, lá em Cafelândia, né? A Cacá que tá lá. A pessoa sai de lá com um produto, não sei como. Porque ela oferece a loja inteira. E às vezes a pessoa nem sabe que você tinha aquele produto. Ela vai procurar num outro local por não saber que você tem. Exatamente. Então é necessário isso. É necessário. E aí, Edson, mas o que mais te orgulha, hein, cara? O que você construiu na empresa ou o que ajudou a construir na comunidade? Cara, o que mais me orgulha na comunidade, eu vou falar assim, sobre Edson, né? Mas assim, o que eu construí na comunidade. Se for falar o que hoje eu tenho mais orgulho é a minha família, né? O que eu tenho mais orgulho. Mas o que mais me orgulha daquilo que eu fiz até hoje foi o que eu construí na comunidade, tá? Porque a volta vem. Sim. Se você ajuda o seu próximo a crescer, não é dar, tá? Não é dar, né? E o que você falou do Rótulo, tem muito disso, né? Sim. Faz os projetos, mas os projetos têm que ser autossustentáveis. Não tem sentido você estar sempre dando as coisas, né? Então, você contribuir com a sociedade para que as pessoas possam crescer, que as pessoas possam sobreviver do suor do seu trabalho, e é muito bom, é muito satisfatório isso aí. E o que você gostaria que as pessoas aprendessem com a sua história? Tanto como pessoa, quanto como profissional, quanto como empreendedor? Cara, humildade, primeiro, família assim como pessoa, contribuição com a sociedade. Você precisa, você vive em Assis Chateaubriand, você tira o seu sustento de Assis Chateaubriand, você tem que devolver alguma coisa para a comunidade, nem seja um final de semana, vou fazer uma limpeza lá no horto, tirar um pouco de lixo, você já está contribuindo. Nossa, se todo mundo tivesse essa mentalidade, hein? Né? Você já está contribuindo. Então você tem que fazer, tem que contribuir. Sim. Tem que contribuir. E se você pudesse resumir sua trajetória em uma frase, qual seria? Cara, orgulho. Tenho orgulho do que eu conquistei, com suor, com honestidade, não passando ninguém para trás. Só daquilo que Deus me proporcionou e minha família me proporcionou e a comunidade me proporcionou. Que legal. Hoje ficou uma lição clara para nós aqui do podcast, né? Dá para construir liderança com humildade, que você falou para nós aqui, empresa com consistência e legado, né? Com serviço, né? O Sr. Edson nos lembra que crescimento não é barulho, e sim uma base bem feita, né, Edson? E se eu pedisse para a gente encerrar nosso diálogo de hoje aqui, pusesse uma folha em branco aí na mesa e uma caneta. Se você tivesse que escrever um livro da sua vida, eu vou escrever o livro da minha vida, contando aqui a gente falou um pouquinho, né? Mas se fosse detalhar a tua vida toda, todinha, até aquelas coisas que você não conta para todo mundo ouvir, que fica só lá dentro de você mesmo, qual seria o título desse livro? O título desse livro, né? Cara, eu acho que o título desse livro talvez seja um rótulo, mas seria a minha trajetória. Legal. E para ter coragem de escrever a sua trajetória, tem que ter muita consciência do que fez, né? Tem, porque como você disse aí, aquilo que é do mais íntimo da gente também você tem que colocar, né? E você é perfeito? Não, errei muitas vezes na minha vida, muitas vezes. Mas errei me prejudicando, jamais os outros, né? Que bom. Hoje nós tivemos aqui presente no nosso estúdio do podcast Gestão Inteligente uma pessoa diferente, né? Cada um que passou por aqui contribuiu e trouxe muita experiência, trouxe história de pessoas que fizeram, fazem, e nós acreditamos que ainda tem muito para fazer. Eu também. Estou aí na batalha, né? Então, Edson, em nome do IFPR, do podcast Gestão Inteligente, quero agradecer imensamente de coração pela sua disponibilidade e pela sua abertura. Porque
porque você trouxe muitas particularidades para nós, né? Isso. As pessoas que te enxergam aí à frente do negócio, à frente das instituições a qual você representa, às vezes não tem a noção, né? Do filho da dona Fanny. Doceira. Né? É muito bom saber isso. Que esse encontro de hoje, essa nossa conversa, seja inspiradora a todos aqueles que tenham a oportunidade de conhecer a história do Edson e quem sabe também tem uma história tão bonita assim e que possa, quem sabe, também estar aqui presente transmitindo. Então, muito obrigado, Edson. Eu que agradeço. As portas do podcast Gestão Inteligente estão abertas e que nós tenhamos outros momentos para contar mais outros êxitos profissionais e com certeza também muitos momentos de felicidade da sua vida pessoal e familiar. Eu que Muitíssimo agradeço. Obrigado, Edson, Valeu. por você estar conosco aqui. Valeu. Obrigadão mesmo, tá? Ok. Pela oportunidade. Obrigado. Valeu. Até mais. Até mais.